Deixa que eu falo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Futebol Alegria do Grêmio, pra gente voltar à realidade do Grêmio, né? Pra gente voltar à realidade. Aliás, a realidade do Grêmio, ela piora a cada tempo que passa. Outro dia eu vinha falando sobre Don Quixote de La Mancha, que é um best-seller da literatura do mundo, né? Foi escrito mais especificamente na Espanha por Miguel de Cervantes, que fala sobre a história, é uma história fictícia de um fidalgo que era apaixonado por cavalaria, por esses romances, e ele fica tão pirado naquilo que ele enlouquece e ele começa a criar na cabeça dele, ele vira um comandante, ele lidera uma cavalaria, ele cria um amor platônico e ele passa a criar as próprias batalhas e a vencê-las, né? Porque aquilo é da cabeça dele, então por que ele vai criar algo ruim se ele pode criar algo bom? E nós temos o Don Quixote de La Mancha, que é o Luiz Castro, porque ele cria coisas da cabeça dele. E o pior de tudo é que a obra do Miguel de Cervantes é uma obra literária de ficção. Não é uma obra que cita a história verídica vivida por alguém. Ela é uma obra fictícia. No Grêmio, eles gostam de tudo que o Luiz Castro está falando e eles compraram a ideia do Luiz Castro. Ontem, quando o Paulo Pelaip vai para a entrevista coletiva, o diretor executivo de futebol remunerado do Grêmio, o Paulo Pelaip tirou um pouquinho mais do que pouco que restava ainda de identidade do Grêmio. Porque aquele ali não é o Pelaip que eu conhecia quando eu comecei. Eu tenho mais ou menos 23, 24 anos aí, metade da minha vida, trabalhando com jornalismo esportivo, e quando eu comecei, o Pelaip já era um cara conhecido no futebol. E eu nunca vi aquele Pelaip. Eu sempre vi o Pelaip que defende os interesses do Grêmio. E claro que eu entendo que o Pelaip está hoje numa função em que ele é o diretor executivo remunerado, e que ele, se puder defender os interesses do Grêmio, ele vai defender, mas primeiro ele tem que defender os interesses de quem está acima dele, que é o presidente Odorico Roman. E foi o que o Pelaip fez ontem na coletiva. E ontem, poucas vezes eu me irritei tanto em coletiva, não estando na coletiva. Ontem eu peguei o microfone, no meio da coletiva eu gritava: por favor, interrompam o Pelaip. O Pelaip olhou para os repórteres que estavam à frente dele e resolveu fazer o seguinte: hoje é do jeito que eu quero. Ele começou a responder a pergunta do Bruno Abchecker e ele ficou 6 ou 7 minutos dando uma palestra. E ninguém interrompia para perguntar: ô Pelaip, por que não abre o treino então, já que o trabalho do Castro é tão bom? Pelaip, por que o trabalho do Castro, sendo tão bom, ele não consegue reproduzir no jogo? Pelaip, tu acredita mesmo nas coisas que tu tá falando? Claro que isso é duro de perguntar. Porque os caras vão te olhar torto, porque os caras, eles vão cancelar a entrevista. Eu vivi isso a minha vida inteira. Recentemente, agora vivi com o Castro. Vocês acham que eu tô preocupado em não dizer o que eu penso para ter uma exclusiva com o Castro ou com qualquer ser humano que seja? É claro que não, porque eu não conseguiria viver tranquilo. Eu durmo tranquilamente, porque eu digo tudo o que eu penso. E assumo as consequências quando eu exagero. Como eu já falei para você, eu sou processado por algumas pessoas do Grêmio. E processo é um negócio que todo mundo tem direito de fazer. E eu tenho direito de me defender. E segue a vida. É que esse negócio intimidatório nunca serviu comigo. Isso, imagina se vai servir agora. Eu tenho 50 anos. E metade deles dedicado. Então eu entendo. A gente usa um termo, que é uma linguagem até chula, que diz assim: a gente conhece a putaria do negócio. Quando o Lucas Pilar, repórter da Bajé TV, que estava lá em Belo Horizonte, disse assim: Pelaip vem falar. Eu disse: pronto, vem a narrativa do Pelaip para blindar o treinador. E beleza. Esse é o papel do Pelaip enquanto diretor executivo. Agora tu imagina, o Pelaip ontem, para criticar, aliás, para defender o Castro, ele citou várias gestões. Ele citou, por exemplo, a gestão do presidente Romildo. E eu lembro que em todas as sabatinas que nós fizemos, tanto nessa eleição que o presidente Odorico ganhou, quanto naquela que ele perdeu, que eu estava lá na RBS ainda, a gente fez uma sabatina com ele, quando ele perdeu pro Guerra. Sabe o que era a primeira coisa que o presidente Odorico trazia nas coletivas? 2 medalhas. Uma medalha da Copa do Brasil 16 e uma medalha da Libertadores 17. Eu não sei se o Pelaip ainda lembra, mas o presidente dessas conquistas era o Romildo. Ou será que o Odorico, como todo dirigente, ele só participou da parte boa? E naquela gestão, só quem rebaixou o Grêmio foi o Romildo. Eu lembro uma treta que eu arrumei uma vez no sala de redação lá, com peixe grande. Quando se falava de um dirigente que era tricampeão da Libertadores. E um dia eu lembrei: mas vocês já pararam para ver que ele também está nos 3 rebaixamentos? E por que a gente fala dele só? Então essa é a narrativa. Isso são narrativas. É isso que a gente diz, usa o termo narrativa.
no dia a dia. O Pelaipe ontem foi colocar uma narrativa e ele não foi interpelado por ninguém para que pudesse dizer por que o Castro, sem fazer nada, há quase 9 meses, sequer se cogita. Outra coisa, o Pelaipe foi falar sobre questão financeira, que o Grêmio está numa outra realidade. Time que está em outra realidade financeira como o Grêmio, que está contando os mirréis, não pode ter um técnico que tem o 4º maior salário do Brasil. O 4º maior salário do Brasil. Ele perde para o técnico do Palmeiras, para o técnico do Cruzeiro, para o técnico do Flamengo. 3 clubes milionários. O 4º é de um clube quebrado, que deve 1 bilhão. Mas o diretor executivo não soube dizer. Porque ele também não foi perguntado. E talvez se ele fosse perguntado, ele não diria também. Mas a gente precisa perguntar. Ontem volta o microfone lá pro Checha, meu amigo Fernando Becker, lá do Grupo RBS. Ele fez 2 perguntas. Primeiro que se ele fizer 2 perguntas, os outros todos têm que fazer. É que agora se criou uma seita. Gente, sejam repórteres. Sabe qual é o momento da viagem que eu fazia amigos? Antes e depois do meu trabalho. O jantar era fantástico. Você sabe, eu sou resenha pra caramba. Eu pagava rodada de cerveja pros caras, eles pagavam pra mim depois do trabalho. Na hora do trabalho, é o meu que tem que ser defendido. Então, na hora do trabalho, se o cara que é do meu lado, que é meu amigo, pisa no meu pé, eu piso no pé dele. Se ele me dá a cotovelada pra botar a câmera dele na frente da minha, eu dou cotovelada e ponho a minha na frente da dele. É simples assim. Então, se alguém chegou lá e fez 2 perguntas, o combinado é uma... Ah, não, só um pouquinho, ele fez 2, eu quero uma também. Tu ganha até na insistência. E a pergunta do Checha era sobre o momento do Cruzeiro do Pelaipe, que é um negócio que interessa muito ao torcedor do Grêmio. Então foi fácil pro Pelaipe ontem. Eu tô pensando seriamente em ir pra uma coletiva do próximo jogo aqui. Sabe, pra botar... Não é botar fogo, é perguntar o que tem que ser perguntado. Tá muito fácil. Por que a bendita gestão não abre treino? Se eles viviam criticando e prometeram, nós perguntamos isso na sabatina, era uma das tantas promessas, porque tem que abrir essa porra desse treino, com perdão da palavra. Porque como é que ele treina tão bem? E a gente não vê nada no jogo. Ontem ele escalou o sistema, chama a derrota, a gente falava isso antes de começar o jogo. Ele botou os 3 patetas. Todo mundo sabia que ia ser usado principalmente as costas do Pedro Gabriel, porque não é o titular da posição e é um garoto. Então tu não podia começar com a Muso, tu tinha que tentar botar o Giovani Cabral para tentar fazer um mínimo de segurança no sistema meio campo para ter segurança. Não basta tu empilhar jogador ruim. O Dodi, enquanto jogar no Grêmio, ele vai atuar. O Dodi precisa sair do Grêmio de uma vez por todas. A culpa não é dele, né? Mas ele tá ali, os caras põem ele para jogar, porque parece que ele é obediente. Ontem jogaram o Mac numa furada. Numa furada. Quer dizer que o dia que ele estava na beira do campo, o Grêmio faz o gol, ele não pôde entrar, entrou o Pérez. Ontem que o Grêmio estava tomando uma tunda, vai lá e resolve, craque. O Mac é um patrimônio do Grêmio que a atual gestão está deteriorando. Engraçado que eles não arrumam confusão com ninguém. Eles resolveram arrumar uma confusão com o Mac. Arruma confusão com o Castro. Pelo que eu sei, o próximo da lista vai ser o Bright White. E que eu acho que tem que acontecer realmente, né? Porque pagar o que se paga pelo Bright White pra ele estar aqui, tão fácil que nem o William. William, nós vamos continuar te pagando aí um valor, vai ser menos do que... Mas não adianta, tu não vai jogar, a gente tem que te pagar mesmo, então pelo menos tu fica fora daqui e abre espaço pra alguém. Façam isso com o Castro. Porque dá discurso que tá pobre, pagando 2 milhões por mês pra um treinador que não entrega nada. Se fosse o Celso Rotti, a torcida já tava lá na frente enchendo o saco. O Botafogo perdeu pro Vitória ontem. O Botafogo desembarcou 6 da manhã no Rio de Janeiro hoje, tinha pressão lá. Ei, e aí? O que tá acontecendo? Tá muito fácil. Os caras estão rebaixando o Grêmio e ninguém acorda pra isso. Hoje pode piorar ainda, que se os caras do Beira-Rio ganharem do Remo, eles nos passam na tabela, fica aquela zoeira toda, o Grêmio... não, mas o Grêmio não tá entrando na zona do rebaixamento por saldo de gols. Porque o Mirassol tomou mais gol que o Grêmio. O Grêmio, se a gente pegar os 11 jogos fora, tem 7 derrotas e 4 míseros empates. E um desses empates é aqui em Porto Alegre, ainda porque é no jogo no Beira-Rio. O outro empate desses é o da Chapecoense. Tem 2 empates consideráveis, o do Bahia e o do Atlético Paranaense. O Grêmio não tem nada.
Vocês têm dúvida que o Grêmio vai piorar esse tempo todo que ele tem de trabalho agora? Cara, é surreal o que a gente vive no Grêmio. Mas parece que tá tudo bem. Como é que eu reclamo? Como é que eu reclamo? Agora eles pegaram uma coisa, e aí quando eu falei pra vocês que o estar há bastante tempo nisso dá uma diferença pra gente, eu tô falando há muito tempo. Aquele áudio foi vazado de forma proposital. O áudio que vazou e que vazaram no grupo que o Celso estava, aquele áudio só falou de coisas que eles queriam impor para nós todos. E a frase foi repetida ontem pelo Pelaipe na questão do Castro. Eles têm a certeza que o Vieri é um produto do Castro. O Vieri se criou no Grêmio, gente. O Vieri já tinha jogado com o Quinteiros. O Vieri já tinha subido pro profissional para treinar com o Renato. E aí eles vão nos colocar goela abaixo que a responsabilidade por colocar 17 milhões na conta do Grêmio de euros foi do Castro, para poder segurar o Castro. O que o Pelaipe falou ontem que é verdade, é que realmente ele estava numa lista aí para ser emprestado pro Botafogo e para um outro clube de um país menor aí da Europa. Se não me engano era a Bulgária. Isso o Pelaipe realmente foi correto. O Pelaipe disse, não, esse menino não pode sair. Peraí, não, esse aqui tem que ficar. Beleza, esse é o papel do... É por isso que o Pelaipe ganha tão bem no Grêmio. Esse é o papel dele. Agora, é surreal o que está sendo feito no Grêmio. Eles vão rebaixar o Grêmio. E mais, se eles rebaixarem o Grêmio, vocês podem ter certeza que eles vão manter o Castro. Para que o Castro seja o salvador da pátria. Esse é o filme atual do Grêmio. Me provem que eu estou errado. Porque a cada dia que passa, só me dá mais razão. Os discursos só me dão mais razão. Mas tem gente lá no Grêmio que acha que está tudo bem. Bom, começando o programa, desculpa aí que eu estendi um pouco mais, mas não tem como, porque assim... É tanta coisa que deveria ter sido falado e perguntado ontem na coletiva, então já que eu não estava na coletiva, eu estou pensando nas próximas eu vou aparecer em alguma coletiva. Não que, eu vou incomodar, não, só vou fazer uma pergunta que alguns não querem fazer. E como eu gosto da treta, aliás, não tem pergunta ruim, tem resposta ruim. Porque se a pergunta for torta e o cara entrevistado tem capacidade de entender isso, ele vai endireitar a resposta, ele não vai entrar no jogo. Então tem resposta ruim. Como a que ele deu pro Lucas Pilar ontem, que depois a gente vai comentar aí. Onde ele resumiu o Grêmio, né? Onde ele resumiu o Grêmio, ele, o Luiz Castro.